Boa noite a todos. Bom, nós vamos iniciar a nossa apresentação sobre o tema gramática normativa, ou também chamada, de gramática prescritiva. Esse trabalho ele foi elaborado pelas alunas do curso de Letras Português e Inglês da FURB, Daniele Silva, Maísa Alfort, Nicole da Rocha, Taiga Cristina, Tainara da Luz e Victoria Liz. O trabalho ele foi desenvolvido para a disciplina de Língua Portuguesa 1, ministrada pela professora Karina Zendron da Cunha. A gramática normativa ou prescritiva possui regras de como a língua portuguesa deve ser falada e escrita pela população. Essas regras, segundo esta gramática, elas devem ser seguidas. Então, remete à língua como algo homogêneo, imutável, com conceitos de certo e errado. A gramática normativa não considera a mudança e a variação linguística, e ela menospreza os aspectos históricos, culturais e sociais dos falantes, como região, status social e afins. O primeiro a publicar uma gramática da língua portuguesa foi Fernão de Oliveira, em 1536. Ele falava sobre ortografia, lexicografia, morfologia, fonética e sintaxe. 4 anos depois, outra importante gramática lançada é a gramática de João de Barros, em que ele separa as palavras em conjuntos, como verbos, preposições, interjeições, figuras de linguagem, advérbios, e ele também cita a ortografia. Portanto, a gramática prescritiva ou normativa, ela é fundada na análise de textos literários escritos e acaba tendo esses textos como modelos de correção. Então, aqui nós temos, as regras de uma gramática normativa se assemelham às regras de etiqueta, expressando uma obrigação e uma avaliação do certo e do errado. Pocente, 1996. Aqui ele retoma a questão de regras da gramática normativa e a questão também de certo ou errado. Bom, nesse slide 3, a gente vai tratar sobre a noção de certo e errado, citando os exemplos, essas blusas vermelhas e essas blusas vermelha. Se formos analisar as duas frases, considerando as regras da gramática normativa, nós vamos chegar à seguinte análise. A primeira frase estará correta, pois existe concordância entre o plural nas palavras. E a segunda vai estar errada, já que somente a primeira palavra vai estar no plural, não concordando com o restante da frase. Mas sabemos, diante do conteúdo estudado nas aulas, que a linguística moderna não condena uma pessoa por ela falar essas blusas vermelhas, pois precisamos levar em conta que ninguém fala seguindo todas as regras de uma gramática normativa. Para o ponto de vista de linguistas como o Banho, não estará errada, pois irá seguir uma regularidade, um uso popular da fala do povo brasileiro. Quando falamos de regra aqui, não são regras impostas, mas regras de algo regular mesmo, e isso iria entrar mais no assunto da gramática descritiva, que outro grupo ficou responsável. Então, seguindo o ponto de vista da gramática normativa tradicional, somente a primeira frase estará correta. Estigma e prestígio. Uma pessoa mais estigmatizada serão pessoas com menos renda, menos escolaridade e um ambiente mais rural. E uma pessoa mais prestigiada são pessoas com mais renda, mais escolaridade e ambiente mais urbano. Isso é algo que o Banho também cita no seu livro. Se formos pensar no estigma e no prestígio que os falantes de uma língua recebem, as pessoas com menos renda, menos escolaridade, de áreas mais rurais, geralmente possuem menos conhecimento da norma padrão e serão mais estigmatizadas. Já as pessoas com maior renda, maior escolaridade e de áreas mais urbanas terão mais acesso e mais conhecimento e serão consideradas pessoas mais prestigiadas. Então, essa noção de avaliação vai estar ligada com o estigma e prestígio do indivíduo que está falando e de fatores externos sociais e culturais.
É a partir do estigma e do prestígio que nascem os preconceitos linguísticos. Aí nós fizemos uma citação do Banho também, retirada do livro Nada na Língua é por Acaso, onde ele fala, onde tem variação, sempre tem também a avaliação. A gente também vai acabar avaliando as pessoas muito pela forma com que elas falam. Isso retoma também um dos textos complementares que a professora Karina colocou no AVA, na disciplina de Linguística, onde foi feita uma pesquisa com uma imobiliária e uma pessoa ligava e falava de um modo mais, vamos dizer, interiorano, mais caipira. E automaticamente a corretora de imóveis já julgava a pessoa, somente pela forma como ela falava, como uma pessoa de classe mais baixa, menos escolarizada, e direcionava casas em bairros mais pobres da cidade ou de classe média baixa. A mesma pessoa ligava momentos depois e falava de um jeito mais próximo da norma culta, e a imobiliária já julgava como uma pessoa de renda mais alta e direcionava ela para bairros mais ricos e de classe média alta. Vamos falar um pouquinho então sobre gramática normativa e a norma padrão. A gramática normativa é um instrumento, digamos, de divulgação da norma padrão, e é ela que estabelece as regras que devem ser seguidas, tanto na fala quanto na escrita. E essa gramática que prescreve o que é correto ou não a ser falado em nossa língua. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa gramática dentro da sala de aula. A gente sabe que os materiais didáticos utilizados hoje pelas escolas, eles impõem que o aluno precise decorar regras de português em sua forma mais culta possível, seguindo, é claro, as regras da gramática tradicional normativa. A questão é que muitos desses estudos forçam o aprendizado de coisas que nem sequer vão ser utilizadas pelos alunos. Por esses estudos serem feitos através desse conceito da gramática normativa, eles aprendem a língua sem considerar todas as variações que existem. Lá em 1999, o Banho falou: a gramática normativa tenta nos mostrar a língua como um pacote fechado, um embrulho pronto e acabado. A partir disso, a gente pode entender que a gramática normativa ela sempre esteve presente nas escolas desde o momento em que foi criada. O português ele vem sendo ensinado com a ideia de que haverá maior prestígio social se todos falarem corretamente, como prescreve a gramática normativa, na qual muitas vezes acaba ignorando ou não aceitando as variações linguísticas. Essa noção de certo ou errado, ela vem sendo retratada a partir do momento que o aluno ele fala algo de errado na sala de aula e o professor repreende esse aluno dizendo que está errado e ele fala a maneira certa, entre aspas, de se falar a tal palavra. É nesse momento que as variações linguísticas são postas contra a parede e a gramática normativa é tomada como regra de fala ao invés de uma regra de escrita. Então eu encerro a minha fala agora citando uma fala da professora doutora Otília Lisete de Oliveira, que deu uma aula magna na FURB em março desse ano, e ela disse: a análise linguística não elimina a gramática, pois ambas são interdependentes. A análise linguística vem para dar um novo espaço, um novo lugar à gramática.